Bem-vindo de volta aqui no meu canal. Eu falo sobre educação, trabalho e desenvolvimento. E hoje eu preparei um vídeo muito especial para você, falando um pouco de um conteúdo que eu abordo num dos meus cursos, que chama Crise e Superação. E esse curso fala basicamente sobre como você gerenciar, manejar as crises e conseguir superá-las, né? Eu criei esse curso em plena pandemia, onde em outra plataforma eu tive mais de 800 alunos e agora ele está ativo novamente numa plataforma e eu convido você a desfrutar um pouco desse conteúdo, né? Eu queria falar nesse vídeo para você sobre um conceito muito interessante, né? Que eu traduzi aqui através de vários materiais, como as 7 portas da felicidade. Isso não é um conceito assim, são baseado em vários estudos, né? É um conceito baseado realmente em pesquisas de várias universidades renomadas. Inclusive eu cito no meu curso um programa de Harvard que estuda há mais de 25 anos o comportamento das pessoas que se classificam como pessoas felizes, né? E com base em uma série de outros materiais, eu reuni aqui o que eu chamo de 7 portas da felicidade. Como é que uma pessoa, um indivíduo pode ser feliz nos dias atuais, né? Ele vai ser feliz como? Ele vai ser feliz através de algumas chaves, de alguns conceitos chaves que ele implementa na sua vida e isso permite que possa desfrutar a vida com mais leveza, com mais serenidade, com prazer e com felicidade. Então, quais são as 7 portas da felicidade? Eu vou falar da primeira, a vida familiar. Primeira porta para a felicidade é a vida familiar. Por quê? Porque a nossa família é nosso seio, é onde a gente nasce, onde a gente cresce, onde a gente recebe os valores que a gente vai incorporar para a nossa vida inteira, né? E por isso a família é tão importante, porque ela é nosso porto seguro, é a forma como a gente aprende o mundo e como a gente constrói as primeiras relações humanas e sociais. É a partir da família que a gente constrói. É claro que a família não é um mar de rosas, toda família tem seus problemas, tem dificuldades, tem questões, conflitos e dificuldades de relacionamento que são importantes de serem também superadas, né? Uma crise familiar também é uma crise a ser superada, né? Mas a vida familiar, de qualquer forma, em todos os estudos que existem relativos a os estágios de felicidade, a família sempre aparece em primeiro lugar. Então, não é à toa que a família tem um lugar de destaque, que a família precisa ser preservada ao máximo para que a gente possa alcançar o estágio da felicidade. Então, a família não significa obrigatoriamente ter filhos e também não significa viver obrigatoriamente com uma família que tem comportamentos tóxicos ou que tem pessoas tóxicas, mas que a sua família é esse primeiro enlace emocional que a gente vive e que deveria ser o lugar de suporte, onde a gente encontra sempre apoio, ajuda, orientação, desenvolvimento, aprendizagem e principalmente o afeto e o amor, que é o lugar da família que ocupa na nossa vida. Um segundo aspecto, uma segunda porta da felicidade que eu vi em vários estudos, tem a ver com a meditação e a contemplação. Vocês devem conhecer a Monja Coen, por exemplo, ela faz um trabalho de divulgação no Brasil e no mundo já reconhecido sobre, por exemplo, a capacidade e a necessidade de meditar. Isso não é também uma coisa, como é que eu diria assim, mística, né? Várias sociedades atribuem a capacidade de meditar e a contemplação também um importante papel no alcance da felicidade, do bem-estar, do equilíbrio, da serenidade, principalmente. Então, a meditação e a contemplação não são a mesma coisa, tá? São coisas parecidas. Mas a meditação e a contemplação elas elevam o nosso estado de espírito. Quando a gente medita, por exemplo, a gente pensa, a gente faz uma limpeza mental, a gente consegue organizar os pensamentos e a partir do momento que a gente organiza os pensamentos, a gente organiza também a vida. Então a meditação tem esse papel. Quando eu falo sobre meditação, muita gente pensa, né, que tem que ir para uma montanha, vestir uma roupa branca de linho, se sentar em posição de lótus e meditar. A meditação não é necessariamente isso. A meditação é simplesmente você encontrar um lugar calmo, num momento que você possa abstrair das coisas externas e você pensar, deixar seu pensamento fluir, encontrar respostas, fazer perguntas e com isso você conseguir estabelecer um estado mental equilibrado e de serenidade. Mesmo nos momentos de crise, é possível fazer isso.
né? A contemplação é um pouco diferente. A contemplação tem mais a ver com a capacidade de você observar o mundo e poder extrair dessas observações um estágio e um sentimento de plasticidade, um sentimento agradável, um sentimento onde você possa fazer uma troca dessa energia com o meio que você convive. É claro que não dá para você contemplar um rush do metrô de 6 horas da manhã. Isso não é possível, não necessariamente é possível fazer uma contemplação nesse momento. Mas a contemplação pode acontecer em coisas simples, né? Por exemplo, quando você está tomando uma xícara de chá, um café, quando você está observando uma paisagem, quando você está num museu ou numa exposição de arte, a contemplação permite que a gente acesse o nosso senso estético no mundo e na sociedade onde a gente vive. Então, a contemplação também é importante, né, para a gente estender um pouco as nossas capacidades, o nosso campo sensorial. É claro que eu estou falando aqui de forma muito resumida, né, gente? Porque senão seria que ser um vídeo de 2 horas para explicar cada coisa dessa. Eu estou trazendo somente um primeiro passo em relação a essas portas, que no curso também eu abordo com mais profundidade. Outro elemento, né, que é chamado de chave para a felicidade são assim as boas causas, né? A dedicação às boas causas. Ah, Ana, mas então agora eu vou ter que ser voluntário no ONG? Não, não precisa. Se você, de vez em quando, pelo menos, né, algumas vezes durante o ano ou durante o mês, depende das condições de cada pessoa, você se dedicar a uma causa que é importante para você. Algumas pessoas se dedicam à causa animal, outras pessoas se dedicam à causa ambiental, outras pessoas se dedicam à causa de gênero. Então, se você encontra uma causa pela qual se dedicar, você pode se dedicar a uma causa religiosa, por exemplo, uma causa espiritual. Isso leva o ser humano a um estágio mais sofisticado, né, de conexão com a humanidade, e com isso ele também se sente realizado de estar se dedicando a uma coisa superior. Nós vivemos numa sociedade onde a gente é educado e orientado desde pequenininho para processos muito egoístas, né? Sempre a gente em primeiro lugar, a gente tem que sempre se preocupar primeiro, né? Tem até um ditado que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, a gente tem que sair um pouco desse nosso estágio natural de egoísmo e se dedicar a alguma coisa maior para poder a gente sentir esse sentimento de humanidade e de conexão, né, com o mundo onde a gente vive. E isso também é uma fonte de realização e de felicidade. Não poderia deixar de falar sobre a espiritualidade, que é uma outra porta para a felicidade. Inclusive, esse é um dos pilares que eu abordo no meu curso, né? A espiritualidade, ela é fundamental. Não estou falando aqui de religião específica, eu sou da religião A ou B, mas se você desenvolve a sua espiritualidade, isso com certeza vai fazer de você uma pessoa mais feliz. Quando a gente tem uma conexão espiritual mais forte, quando a gente está ligado a conceitos e preceitos espirituais, a gente busca o tempo inteiro ser uma pessoa melhor. E isso, é claro, que é uma fonte de felicidade também. Qualquer pessoa se sente mais feliz se ela está ligada espiritualmente a coisas positivas, a coisas nobres, a sentimentos e ações, né, concretas que fazem da gente uma pessoa melhor. Então, com certeza, é uma porta importante para você alcançar a felicidade nesse sentido, né? Uma outra porta da felicidade é a leitura e o conhecimento, que também é um dos pilares que eu abordo no curso, né? Por que a leitura e o conhecimento são importantes? Porque eles trazem para a gente algo que ninguém mais pode trazer, que é o desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem, a intelectualidade e a capacidade de ler o mundo de forma crítica, ou seja, não ser uma pessoa alienada. Uma pessoa alienada pode até se achar feliz, mas se ela não tem conhecimento, ela com certeza não é tão feliz quanto ela poderia ser. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, né? E ao mesmo tempo, o conhecimento nunca acaba em si mesmo. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que tem coisas que a gente não sabe ainda, né? Então, por isso a máxima, né? Só sei que nada sei. Por quê? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente começa a aprofundar, a querer entender mais e mais sobre aquela área que a gente quer aprender. Se você quer ser um especialista em alguma coisa, por exemplo, né? O conhecimento é uma chave, porque a realização intelectual, né, é uma realização também humana, né? Inclusive é uma das maiores fontes de felicidade, é uma das maiores fontes
do que um autor chama de flow, né? Quando a gente entra em flow é quando a gente o quê? Quando a gente aprende, quando a gente desafia o cérebro e executa atividades cada vez mais complexas que vão trazendo a gente uma sensação de realização e de felicidade. Esse livro, até outro dia eu fiz um vídeo e recomendei esse vídeo no meu canal. O livro não está aqui, mas eu falava bastante sobre esse livro. Chama-se Flow. O autor tem um nome muito difícil, assim, quase impronunciável, porque é do leste europeu. Mas eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo a indicação do livro para quem estiver interessado, né? Então, sim, o conhecimento, a leitura, a aprendizagem é uma fonte de felicidade também, né? Quando não é um castigo, porque às vezes a escola também terminou sendo um castigo para muitas pessoas, por isso também o brasileiro não tem tanta paixão pela escola, porque a escola sempre foi ligada a uma obrigação, a um castigo. Então, a gente carrega, né, esse sentimento de coisa não tão boa com a aprendizagem, mas sim, ela é uma fonte muito grande de felicidade e de realização e de bem-estar quando bem conduzida, quando bem canalizada. Finalmente, o lazer, né, gente? Claro que toda festa, toda brincadeira, toda diversão é fonte de felicidade, mas o lazer que eu queria trazer aqui, e como eu falo também lá no meu curso, é o lazer puro, é o lazer genuíno, é o lazer e o prazer que é encontrado por meios puros, por meios não contaminados. Eu quero dizer, você não depende do álcool para se divertir, você não depende de droga para se divertir, você não depende de nenhuma substância e de nenhuma condição externa para se divertir. O lazer é isso, o lazer real, que deveria ser estimulado e valorizado, é o lazer onde a gente encontra a diversão, onde a gente diverte o nosso cérebro, nossas emoções, onde a gente brinca, onde a gente sorri, onde a gente se encontra, geralmente o lazer com outras pessoas próximas a nós, e é nesse momento que a gente encontra realmente também a felicidade, por meio do lazer, porque o lazer é uma fonte muito pura, muito genuína de felicidade, desde que não esteja subordinado ao uso de outros mecanismos externos para poder a pessoa se sentir feliz. Se eu tomar 3 garrafas de vinho e disser que estou feliz, não é verdade. Na verdade, eu estou bêbada. Mas então, o lazer não é isso. O lazer não é subordinar a sua felicidade a uma condição ou a um mecanismo externo. Mas o lazer é também o controle dos mecanismos que você usa para se sentir bem, para ter prazer, para se divertir, para brincar, para se sentir alegre, né? Então, o lazer genuíno ele é uma fonte muito poderosa de felicidade. Eu queria também abordar aqui nesse vídeo, apesar de muito curto, ele dá conta de introduzir esses aspectos, né, das 7 portas da felicidade. Por último, o senso estético, né? O senso estético eu acho que torna a nossa vida mais agradável, torna o nosso dia mais agradável, nosso ambiente mais agradável. Vocês veem que aqui eu tenho uma série de quadrinhos que eu mandei enquadrar. Aqui eu tenho fotos de uma viagem que eu fiz que foi muito especial. Aqui eu tenho um quadro que a minha filha pintou para mim. Então, o senso estético, não só a arte, mas o senso estético no sentido de apreciar as belezas que existem no mundo mesmo. Às vezes, até no caminho do nosso trabalho, tem paisagens, tem coisas lindíssimas, tem a arquitetura das casas, tem as praças, tem as árvores, tem as coisas bonitas que a gente vai vendo pelo caminho e que muitas vezes, por conta da celeridade, do ativismo da nossa vida, a gente não valoriza. E a gente fica esperando o momento de ir no cinema, de ver uma exposição, como se aquele momento fosse feliz, e a gente vai desperdiçando achados estéticos valiosíssimos no nosso cotidiano, e com isso a gente também se distancia um pouco da felicidade, porque apreciar, né, trabalhar e desenvolver o nosso senso estético também nos torna pessoas mais felizes. É claro que todas essas portas da felicidade que eu falei aqui, para caber em 15 minutos, a gente tem que falar muito apressadamente, mas é importante também a gente saber que essas dimensões, né, são achados científicos também, né, pesquisas de comportamento humano identificaram em pesquisas longitudinais, quer dizer, pesquisas que duraram anos e com centenas de milhares de pessoas, que essas eram as maiores citações das pessoas que se consideravam felizes. Por isso eu quis trazer aqui nesse vídeo as 7 portas da felicidade, para que você pudesse, compartilhando comigo um pouco do que você pensa, falar um pouco e dizer como você se sente feliz e se você acha que essas portas realmente são portas para a felicidade, comenta aqui e a gente pode ir conversando aqui no YouTube. Obrigada pela sua atenção, até o próximo vídeo.